Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Olá, irmãos, a paz do Senhor. Esse é o seu programa Novo Alvorecer, um programa da Igreja Assembleia de Deus do campo de Caratinga, aqui em Caratinga, situado na rua Princesa Isabel, número 52. É um programa onde nós discutimos e falamos de assuntos, de tópicos bíblicos, e hoje nós vamos falar de uma lição maravilhosa para o seu elevo espiritual. Não saia daí, voltamos já já. Olá, irmãos, estamos de volta. Hoje nós vamos falar da lição de número 4, que estudaremos no domingo, e você é o nosso convidado. Geralmente as nossas lições bíblicas, elas acontecem o estudo dessas lições, geralmente nos domingos de 8 às 10 da manhã. Então nós aproveitamos o ensejo e convidamos a todos vocês a estarem conosco em uma de nossas igrejas Assembleia de Deus e participar desse maravilhoso estudo da Palavra de Deus. Falaremos hoje sobre a degeneração da liderança sacerdotal. A nossa leitura bíblica em classe está no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículos 22 a 25, no capítulo 3, dos versículos 10 a 14. O textual está escrito assim: E disse-lhes: Por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. 1 Samuel 2, 23. Verdade prática: evitemos o pecado a todo custo, pois a sua prática leva-nos ao mais baixo nível espiritual. Estamos de novo com a participação, mais uma vez, dos nossos professores, pastor Saulo Sabino, nosso pastor vice-presidente, e também do professor Joás. É bom tê-los novamente. Amém. Muito bem-vindos ao nosso programa. Hoje nós vamos estudar uma lição pesada, uma lição, eu não vou falar polêmica, mas uma lição de cunho espiritual muito pesado e necessário. Exortação, né? Exortação. Então, a nossa introdução está escrito assim: o tema dessa lição é a degeneração da liderança sacerdotal na casa de Eli. Veremos que os filhos deste não corresponderam aos propósitos divinos e enveredaram pelo caminho do pecado, os que os fez deturpar as características do sacerdócio. Então nós vemos desde o primeiro... Engraçado, pastor, Saulo e Joás, quando a gente olha para o primeiro livro e o segundo livro de Samuel, principalmente o primeiro livro, a gente já vê essa imagem, né? Se A destaca. degeneração, né? Não é? Os dois primeiros capítulos ali vai narrar o que acontecia na casa de Deus, né? É algo, assim, meio assustador, né? A gente até chega a um certo ponto e fala assim, gente, mas como é que pode um sacerdote fazer um negócio desse? Será que isso é... E Deus não está vendo isso, não? Não é? Como é que está tolerando uma situação dessa e tal? A gente assusta, né? O lugar onde se esperaria muita santidade era justamente o lugar onde estava acontecendo atrocidades, desvios, né, terríveis, e justamente com aqueles que deveriam preservar e transmitir a santidade de Deus. E isso é assustador. Eu fico imaginando a sociedade que via isso, pastor. As pessoas que iam sacrificar, que viam essa degeneração, via essa degradação entre os filhos de Eli. E ele não fazia nada, não corrigia nem nada, né? Isso era complicado. Pois bem, nós vamos ver no primeiro tópico aí, a degeneração dos filhos de Eli. Ponto 1, quando não valorizamos o que Deus nos deu. Ponto 2, fazendo uma troca. E o ponto 3, as consequências para quem peca contra Deus. Quando não valorizamos o que Deus nos deu. Segundo o relato bíblico, Eli era avançado de idade, ele tinha 98 anos. Seus dois filhos, Ofni e Finéias, por seu turno, também não valorizavam a posição que Deus lhe dera. Degeneraram-se, transformando a casa do pai em lugar de imoralidades sexuais. Até isso eles faziam, né? Eu entendo que, tanto aqui, no caso desses sacerdotes, e até mesmo nos dias atuais, o ponto de partida para essa degeneração é justamente aquilo: não valorizar, não dar valor, não reconhecer o valor daquilo que Deus nos deu, né, por graça e misericórdia. A pessoa passa a entender que é merecedor. No caso de Eli e Finéias, Ofni e Finéias, eles estavam seguindo apenas uma linha sucessória, né? O pai era um levita, eles também como levita estavam
na linha sucessória. Mas antes de tudo isso, quando Deus vai repreender o sacerdote ali, Deus faz menção lá do Egito, quando ele escolhe a família. Deus vai fazer menção justamente disso. Eu dei à sua família um privilégio, por escolha minha. Não é apenas uma sucessão, né, de filho. Ritualística, né? Não é, mas algo dado por Deus. E nós percebemos então que Ofni e Finéias não valorizaram isso, não deram valor àquilo que Deus deu. E sofreram com isso, Deus né? espera uma postura do sacerdote, né? Está lá em Levítico 21, né? É citado aí, versos 6 e 7. Exatamente. Né? Santos serão a seu Deus, não profanarão o nome do seu Deus, porque oferecem as ofertas queimadas do Senhor. O pão do seu Deus, portanto, serão santos. Não tomarão mulher prostituta ou infame, não tomarão mulher repudiada de seu marido, pois o sacerdote santo é o seu Deus. Era para viver uma vida separada, né? Uma vida ilibada, né? Uma vida sem nada que reprovasse. Né? E eles estavam fazendo o contrário disso. Além dessas características que está aí em Levítico, né, 21, vale olhar para o que Pedro falou, né? Que aqueles que estão nessa posição, né, de liderança, né, eles devem em tudo ser exemplo dos fiéis. Né? Então, Deus espera isso, espera essa atitude daqueles que ele levantou, né, na posição de liderança. Acho que a palavra-chave disso aqui, dentro desse tópico aqui, é que o pecado deve ser evitado. É até mesmo nosso ponto central. E eles não evitaram isso, eles valorizaram uma coisa secundária ao invés da própria palavra de Deus. Então isso aí foi pesado para eles. Tópico 2, fazendo uma troca. Os filhos de Eli trocaram o Senhor pelos prazeres da vida. O apóstolo Paulo menciona os que são mais amigos dos prazeres do mundo do que de Deus. Olha que coisa interessante. O princípio da degradação deles está exatamente aqui. Eles inverteram, eles trocaram o que era santo pelo que era profano. E achou que não ia acontecer nada. E aí? Eles trocaram a amizade com Deus pela amizade das coisas do mundo, né? E assim, como Deus é muito amoroso, muito longânimo, muito misericordioso, ele foi tolerando, né? Mas é justamente ali, não dá valor, aí você troca. Não valorizaram, aí trocaram. Aquilo que era eterno, aquilo que era sublime, trocaram por deleites passageiros. Agora, só uma observação, pastor e Joás, é que essas coisas não acontecem na vida assim, da noite para o dia. Isso não aconteceu com eles da noite para o dia. Houve um tempo que ele podia ter repreendido esses meninos e corrigido eles. No começo, né? E no começo, a história poderia ter sido diferente, mas ele não fez isso, ele não preocupou com isso, Joás. E isso trouxe uma consequência muito grande, né, que é o terceiro tópico aí. Quando o homem comete um crime contra outro homem aqui na terra, há os tribunais humanos para julgá-lo, como Paulo nos lembra em Timóteo. Está lá em 1 Timóteo 1,9. Entretanto, para os pecados dos filhos de Eli, não haveria tribunal humano, pois eles pecaram direta e deliberadamente contra Deus. Nós podemos até falar que eles pecaram conscientes, eles sabiam o que estavam fazendo. Com certeza. Claro. Eles eram ensinadores, né, do povo de Deus. Conheciam a lei. Conheciam a lei, representavam o povo. O povo trazia seus problemas, os pecados que cometiam, até a eles, para eles interceder diante de Deus com o sacrifício. Então eles estavam conscientes do que estavam fazendo. Só que não se arrependeram, não vigiaram e partiram para uma prática que vai chegar, né, nesse terceiro tópico aí, as consequências das ações, das escolhas que se faz. O Joás diz aqui, Deus ele é paciente. E às vezes nós nem entendemos, achamos até que Deus vai deixar passar em branco aquilo. Mas Deus está sendo paciente, mas na hora certa também ele vai ter uma ação punitiva, né? Como ele teve aqui uma ação punitiva sobre as ações daqueles rapazes. Podemos até falar que é uma acerto de conta, né? Tiago nos lembra isso, né? Que os que ensinam receberão muito mais juízo. Né? Então não queira todo mundo ser mestre, porque o juízo vai ser muito maior. Muito pesado. Então Deus tolera por um tempo, né? Uma hora. Verdade. Irmãos, nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Não saia daí.
Olá, irmãos, estamos de volta com o programa Novo Alvorecer. Hoje estamos estudando a lição sobre a degeneração da liderança sacerdotal. Estudamos o primeiro tópico da nossa lição, o primeiro capítulo, e agora estudaremos o segundo capítulo da nossa lição. Como já falamos, é uma lição bem pesada para os dias atuais, e nós estamos discutindo isso aqui, pastor Saulo e Joás. Nós vamos estudar agora um tópico bastante assim, bem envolvente do que se diz respeito à prática desses dois filhos do sacerdote. A experiência profética de Samuel. Aqui nós estamos falando já da sentença do juiz de Deus. Numa época em que era bem raro ouvir a voz de Deus, Samuel ouviu clara e reverentemente o Altíssimo. Nessa experiência, o jovem profeta recebeu uma série e urgente comunicação divina, uma mensagem contra a casa de Eli, o seu mestre. Eu fico pensando, pastor Saulo, a dificuldade de Samuel em transmitir essa mensagem a Eli. A primeira mensagem profética dele, né? E com um cunho tão pesado desse, né? E justamente para o seu mentor, já um homem, né, que o havia ensinado, que com certeza lhe traria muito respeito, admiração e tanta coisa. A primeira mensagem profética é uma mensagem de exortação com um cunho tão pesado contra a própria família de Eli e repreendendo o próprio Eli. Por não ter ensinado, né? É desafiador, viu? E vai de conformidade com tudo aquilo que o homem de Deus que veio de longe, né, que era, nem é citado o nome, né, ele já tinha profetizado para o próprio Eli. Né, os dois filhos morreriam num só dia. Né, o sacerdócio aarônico, né, teria seu fim por causa de Eli. Né, Deus ia passar para um outro levita. Né, veio sempre na descendência de Arão até Eli. Agora vai passar para Samuel. Outra família, né? Então, isso tudo que Deus falou com Samuel para falar para Eli, ele já sabia. Né? Foi só uma confirmação, uma reafirmação de que Deus ia trazer o juízo. Interessante também que subentende pela palavra que o próprio Eli, isso não pegou Eli de surpresa. Não foi a primeira vez que ele ouviu tal repreensão. Só que agora veio de um cunho, assim, que da primeira vez ele não tinha dúvida do homem de Deus, mas dessa agora de Samuel, muito menos. E alguém com quem ele convivia ali, né? Sabia. Tanto é que no dia, logo pela manhã que aconteceu aquele episódio de Deus chamar Samuel e tal, no outro dia ele perguntou a Samuel, e aí, como é que foi? O que Deus falou? E Samuel falou tudo para ele de uma forma bem clara. Ele sabe que Deus fala com Samuel. Exatamente. Né? Interessante que Samuel se afastou, né? Talvez em respeito a Eli, um menino ainda sem experiência, ele se conteve. Foi o próprio Eli que o procurou. Exato. E perguntou o que Deus tinha falado, o que aconteceu, o que Deus falou. E aqui está dizendo que a palavra de Deus era rara, né? As revelações era algo raro naqueles dias, não era tão comum. Aí Deus vai falar de forma tão clara e tão audível a Samuel, uma mensagem tão tremenda como esta. Pastor, o senhor tocou num assunto muito interessante, de ser raro no tempo de Eli e dos seus dois filhos, exatamente porque o pecado estava sufocando a manifestação divina. É um ponto a ser comentado também. Muitas vezes a gente está vivendo esse contexto aí da atualidade, o pecado está aí avolumando. Se os líderes religiosos não vigiarem nesse ponto também, a revelação de Deus fica muito rara, muito excessiva no nosso meio. E não é porque Deus não queira falar, é porque o povo não quer ouvir. Ótimo. Porque quando Deus fala, ele vai imediatamente confrontar o pecado. Independente da situação também. Independente da situação, de quem quer que seja. Então, como a gente nem sempre quer ser confrontado, nós queremos suprimir a voz de Deus. E aí uma coisa interessante que Deus respeita. Não quer ouvir minha voz? Não ouça. Até que chega a medida que Deus vai tratar. Aí ele fala e brada e faz acontecer, como nós vimos aqui. Um dia desses a gente estava palestrando, né, com os jovens aí sobre a voz profética, né, e um jovem perguntou se Deus fala assim, de forma audível. Né? Os tempos que a gente vive, né, são um reflexo desses tempos que ele vivia. Né?
muito pecado, muita devassidão, né? Onde era para ter santidade, separação, né? Então a voz de Deus fica um pouco distante. Não é que Deus não fala mais, Deus fala, mas Nós que não ouvimos, você ouve de acordo com a distância que você está. Né? Verdade. Foi a resposta que a gente deu, foi essa. Se Deus está falando, se eu estiver perto, eu vou ouvir nitidamente. Conforme eu estou mais distante, a nitidez da voz fica menor. Verdade. Né? Interessante lembrar que Deus nunca deixou de falar. Sempre. Né? É. Quem afastou não foi Deus, foi o anjo. Exato. Pois bem, o tópico segundo aí, a sentença pronunciada. Logo depois de Samuel receber esse chamado de Deus aí, então, o nascimento, o chamado de Deus, então Deus fala com ele o que faria a casa de Eli. Aí acontece, Joás, o que você acabou de falar. Acontece toda a tragédia, parece que é de uma vez só, né? Foi até o pastor Oséias, aí, o comentarista, ele disse que veio como uma avalanche, né? Exato. Eu fui pontuando aqui, as coisas foram a invasão dos filisteus, muita matança, captura da arca, os filhos de Eli morreram, né? Eli caiu, quebrou o pescoço, morreu, né? Aí a nora teve um filho, pôs um nome trágico nele e morreu, né, no parto. Então veio acontecendo tudo assim, de uma vez só. Na sequência, né? O juízo veio e veio com muita firmeza. Né? Agora você pensa bem, desses meninos serem criados e viveram lá no templo, no tabernáculo, vamos dizer assim, né? Sacrificando, fazendo aqueles processos, ritualismos todinho, até acontecer essa sentença da parte de Deus. Olha o tempo, pastor Saulo, dava para corrigir muita coisa, não dava? Dava para pôr a casa em ordem. E quando veio também a sentença, aí já não teve mais tempo, né? Foi Irrevogável, né? irrevogável e imediato. Lá na batalha, o povo perde a guerra, a arca é pega, os filhos dele morrem, a notícia chega, Eli assusta, cai para trás, quebra o pescoço e morre, a nora leva um choque, entra em trabalho de parto, tem o neném, morre. Deus deu um tempo prolongado, mas quando ele executou a sentença foi rápida, foi imediata, tendo alguns momentos, algumas horas, tudo aconteceu. E o nome do filho aí é muito simbólico, né? Icavod, né? O Kavod se foi, né? A glória de Deus se foi. Aquela glória que é apalpável, que é pesada, né? Todos se abaixam porque é pesado, né? Aquela glória se foi. É muito trágico, né? Interessante que esse menino, né, todo mundo que olhava para ele, eu imagino que quando esse menino ia, à medida que ele ia crescendo, todo mundo olhava para ele, foi no dia que esse menino nasceu que a arca foi tomada, que os sacerdotes, os 2 filhos de Eli morreram, que o próprio Eli morreu, que a mãe dele morreu. Olha que lembrança trágica. O nome dele trazia uma lembrança muito ruim. Remetia a um momento muito ruim para Israel. Mas, por outro lado, toda vez que chamasse pelo nome dele, se lembrava das consequências do pecado diante de Deus. O que Deus faz? Então vamos tomar cuidado, porque esse menino aí é uma prova viva que Deus não fica indiferente às nossas ações. Voltamos ao ponto central, pastor Saulo, que o pecado deve ser evitado a todo custo. Evitado de toda forma. Pois bem, nós falamos do ponto 2 e automaticamente entramos no tópico 3 também, a desgraça da família de Eli. A desgraça sobre a casa de Eli veio como uma grande avalanche. Seus filhos Ofni e Finéias, bem como a sua nora, morreram. Além disso, 85 sacerdotes pereceram. Pastor, a gente estava comentando aqui no intervalo que nesse período mudou toda a história por causa de 2 homens, na verdade, Ofni e Finéias, e a não repreensão de Eli, mudou todo o contexto histórico em Israel. Toda a nação foi atingida. Que tragédia, viu? E pelo que entendemos, eles conseguiram influenciar a nação também a viver numa prática de pecado. Contextualizando, né? O que acontece nos nossos dias. Líderes degenerados levam o povo de Deus à degeneração. Só que haverá consequência. Né? Sofre o líder, sofre toda a nação por causa dessas, vamos dizer assim, dessas coisas maléficas que eles não estão percebendo, nem acham que são. Isso é muito complicado. Nós vamos para um breve intervalo, nós estamos concluindo a nossa lição. Daqui a pouquinho nós comentaremos o 3º e último capítulo dela. Não saia daí.
Olá, irmãos, estamos de volta. Esse é o seu programa Novo Alvorecer, um programa da Igreja Assembleia de Deus, da Rua Princesa Isabel, número 52. Nós estamos estudando hoje sobre a lição A Degeneração da Liderança Sacerdotal. Falamos a princípio, Joás e pastor Saulo, falamos aí no capítulo 1, a degeneração dos filhos de Eli, a origem desse pecado, né, o tempo que durou isso aí. Falamos também no último bloco da sentença do juiz de Deus. Pastor Saulo falou uma coisa muito interessante, que Deus tolerou aquilo ali, foi tolerando, e daí a pouco veio o juízo. E foi de uma forma irrevogável, não tinha como mudar. Diferente de Jonas lá em Nínive, né? O povo arrependeu, o juízo foi protelado por cerca de 40 anos, né, Joás? Isso. Mas depois veio o juízo, mas o povo até então arrependeu. Aqui não. Aqui não houve tempo nem para arrependimento. Então nós vamos estudar agora as consequências desse pecado. Antes da gente ler esse tópico aqui, eu sempre falo um negócio, pastor Saulo e Joás, que se o homem soubesse a consequência do pecado, se ele conseguisse mensurar a consequência do pecado, ele não pecava. E nós vemos isso na Bíblia. Isso é um fato bíblico. E aí está justamente isso, o preço oculto do pecado é justamente isso, ele é oculto, até que chega a fatura. E se a gente soubesse o preço que pagaríamos ao errarmos, a gente não errar, só que o preço ainda é oculto. O que vai acontecer? No caso aqui do que nós estamos tratando. Isso lembra também, né, algo que está às vezes meio no subconsciente de alguns crentes até, né, de uma diferença, uma heresia antiga, né, de uma diferença do Deus do Antigo Testamento para esse Deus de agora, né, da graça. Não tem essa diferença. É o mesmo Deus. Né? É o mesmo Deus. Esse juízo aí não mostra um Deus carrasco, um Deus que não tem compaixão. Não, pelo contrário. Mostra um Deus amoroso que ama o seu povo e está vendo o seu povo sofrer por causa de uma liderança ruim. E ele traz o juízo sobre essa liderança ruim. Né? Porque ele já traçou os parâmetros para a liderança, tem que ser do jeito dele. Né? Você vê em todo aquela caminhada no deserto, né, as ordenanças que Deus deu com tanto detalhe, né, uma riqueza de detalhes, né? Cada tecido tem o seu nome, a sua cor, né? Cada madeira tem o seu nome, o seu jeito, a sua medida, é tudo nos mínimos detalhes, porque a casa é de Deus. Então, se a casa é de Deus, né, quem cuida dela tem que cuidar para Ele, não cabe na casa de Deus a minha sabedoria, né, o meu conhecimento, o meu know-how, não, é porque a casa é de Deus, então tem que ser feito do jeito dele. Né? E é interessante lembrar também, Joás, você frisou um negócio muito interessante. Quando nós falamos de juízo, tem muita gente que pensa que Deus é um velho barbudo com um chicote na mão e está maltratando todo mundo. Engano. O juízo faz parte da justiça de Deus. Claro. Se não houvesse do próprio amor de Deus. Exato, do próprio amor. Se não houvesse um juízo na casa de Eli, o que seria da igreja hoje? Então ele precisou de intervir na história. E ele, assim, agiu de uma forma, vamos dizer assim, de justiça mesmo. Não tinha outro caminho. Era aquilo ali mesmo. O preço do pecado já foi falado, né? O pecado traz consequências sérias, pesadas. E a Bíblia revela vários exemplos sobre isso. Um dos exemplos mais citados aí é Adão e Eva. O homem pecou, qual foi a consequência daquilo ali? Expulsão do jardim do Éden. E interessante que muita gente fala assim, Deus foi muito ruim expulsar Adão do jardim do Éden. Aquilo ali, pastor Saulo, vou pegar uma palavra que o senhor falou agora, foi um ato de amor de Deus. Pense comigo, o homem em pecado, se esse homem vai em direção da árvore da vida e come o fruto da árvore da vida em pecado, ele viveria eternamente em pecado. Para que não acontecesse isso, o que Deus fez? Expulsou esse homem do jardim do Éden, colocou querubins ali, e ele não teve acesso mais à árvore da vida, porque senão ele viveria eternamente em pecado. Então a justiça faz parte do amor de Deus. E a própria palavra de Deus lá falou sobre isso. Vamos colocar aqui um guarda para que ele não volte e coma da árvore da vida e viva. Nós nunca podemos esquecer que mesmo quando Deus age com justiça, o seu amor não é anulado. Verdade. Deus não anula o seu amor, porque Ele é amor. Ele é justo, trabalha com justiça, age com justiça. Isso não quer dizer que o amor dele está cancelado, não.
Mesmo quando ele castiga aqui os filhos de Eli, a nação de Israel, trata com todo mundo, o que o motiva a tudo isso é o amor que ele tem pelo seu povo. Porque o povo precisa passar por uma correção, precisa se posicionar melhor para poder ter as suas bênçãos futuras. Verdade. Né? Verdade. Tópico 2. Os males da falta de repreensão. Provérbios 15:10 diz que aquele que aborrece a repreensão morrerá. De acordo com o hebraico, a palavra repreensão vem do... Fala para nós, professor. Aqui é toukahat. Né? E fala para nós o significado disso aí. Foi de propósito que eu fiz isso, tá? Correção, censura, punição, castigo. Né? Aquele pai que fala o tempo todo que ama o filho e nunca corrigiu o erro do filho, esse amor é colocado em xeque. Né? Como que ele ama se ele não corrige? Né? Que filho que ele está entregando para a sociedade? Essa temática aqui, Toukahat, é exatamente o que Eli não fez. Ele fez totalmente o oposto disso aqui. E Deus foi severo na cobrança disso aí. Aí já, ao contrário do que o Joás está dizendo, de um pai que vê o filho errar e não corrige, que amor é esse? Deus vê o filho errar, corrige, demonstrando amor. Tanto é que quando ele cerrou, se o Éden é o lugar onde o homem conversa com Deus igual amigo, né? E Deus fechou esse caminho, né? Então esse acesso a Deus não está mais tão livre assim. Por que Deus fechou o caminho? Não é para distanciar o homem para sempre da presença dele, é para consertar a besteira que o homem fez, né? Ele mesmo resolveu o problema do pecado, ele mesmo veio, resolveu, né? A cédula que era contrária, ele cravou lá na cruz, e agora o acesso está livre, né? Temos livre acesso ao trono da graça. Né? Deixa eu só falar uma coisa aqui muito interessante, pastor Saulo e Joás. Nós estamos vivendo hoje uma época em que as pessoas não gostam de ser confrontadas, principalmente quando nós falamos da palavra de Deus. Nós estamos vivendo hoje uma época do evangelho muito barato, e é a oportunidade para a gente falar disso. Quando nós falamos da falta de repreensão, o que isso causa na sociedade, isso nós estamos falando hoje de igreja, hoje a falta de repreensão na igreja também provoca um mal muito grande que pode acarretar na perdição eterna. É a mesma situação aqui, ó. O pastor, o líder, se ele ama a igreja a quem ele pastoreia, ele precisa usar também a correção sobre aqueles que estão errando. Porque, no caso aqui, falando sobre filhos. Como que cria filhos sem nenhuma correção? Se não ensina, os deixa praticar tantos males. Lá no final, eles próprios vão sofrer consequência disso. E eu percebo uma das coisas interessantes, que às vezes... as consequências nem sempre são um agir direto de Deus, mas é algo que Deus já determinou que vai acontecer, o que se planta colhe, é uma lei irrevogável. Então, como que também uma liderança espiritual não corrige a igreja quando erra, não corrige um crente quando precisa de uma correção? Ele está prejudicando aquele crente. Ah, não, eu amo tanto o irmão, vou fazer vista grossa. Isso não é amor. Tem que, às vezes, sentar, corrigir. Evidentemente que não se pode, nem se deve expor a pessoa ao ridículo, à vergonha, de frente de todo mundo. Não se usa mais isso. Mas o chamar em particular, sentar, aconselhar e, se necessário, até ter uma punição, às vezes, uma disciplina quando necessário. Porque isso é prova também de amor. Verdade. Né? E o próprio Deus faz isso, né? Deus, ele corrige, disciplina a quem ele ama. Toda correção de Deus, até juízos como esse aí, tão trágico, né? É um ato de amor de Deus. O amor de Deus corrigiu a casa de Eli, né, por amor ao seu povo. Né? Então é um ato de amor de Deus. E interessante, encerrando esse tópico aqui, é o seguinte, tem um texto de Salomão, né, Provérbios, que fala assim, corrige o tolo e ele ficará mais tolo ainda. Agora, inverte isso aí, corrige o sábio e ele vai ficar mais sábio. E vai absorver a correção, mas precisa corrigir. Exatamente. Não pode ficar sem a correção. 3. Os pecados voluntários e deliberados não têm perdão. Pastor, nós falamos aqui no início, né, o apóstolo João já falava isso aí lá em 1 João 5,16, que é o amor ao mundo, a forma consciente de pecar. Os filhos de Eli pecaram sabendo que estavam pecando. É um problema muito sério isso, muito sério. O irmão citou os ninivitas, quando Jonas prega e eles se arrependem, os ninivitas, o próprio Deus disse que eles não sabiam distinguir a mão direita da esquerda. Eram pessoas que não tinham conhecimento da vontade de Deus.
totalmente ao contrário dos filhos de Eli. Sabiam, né? Eles sabiam, conheciam, eram portadores da responsabilidade de promover a santidade do povo de Deus. Então eles pecaram deliberadamente e voluntariamente. Isso é sério, né, Joás? Nossa, muito sério, né? Você sabe que Deus te exige uma postura, né? E você conhece esse Deus, você sabe que esse amor dele transborda, né, indefinidamente, né? É um amor muito grande, mas você sabe que ele é justiça também. Aí você vai fazer o contrário do que ele falou? Como Não assim? pode, não Né? pode. É. Pois bem, irmãos, chegamos ao final dessa lição maravilhosa e olha o que diz a conclusão. O pecado tem o seu salário, o pecado tem as suas consequências. Voltamos ao ponto central da nossa lição. É um assunto sério que deve ser refletido não só nesse espaço, mas constantemente na nossa vida. Agradecemos aos nossos professores por essa participação e a outra oportunidade estaremos juntos. Queridos, estamos finalizando nosso programa. Agradecemos a vocês pela sua companhia e esperamos tê-lo muito em breve em uma das nossas igrejas. Até o próximo programa. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja com vocês continuamente. Forte abraço. Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.